Bom, pessoal, vou falar bem rapidinho aqui, né, dos nossos três tópicos, né? Então, primeiro, a gente falando do tópico um, o tópico um, ele vai falar de triângulos, tá certo? Então, a ideia de triângulos, né? A gente tem que a primeira perspectiva que a gente vai analisar é sobre a condição de existência, né? Para poder existir um triângulo, a gente tem que pegar aqui dois lados deles, o terceiro tem que estar no intervalo entre a soma e a subtração deles. Então, por exemplo, se eu pegasse A e B, a soma deles e a subtração tem que estar nesse intervalo o terceiro valor. Então, por exemplo, se você tivesse aqui uma situação com, vamos dizer, 6 e 3. Então, quando eu pegasse, para querer descobrir qual pode ser esse terceiro lado, o que é que você faria? Eu faria a soma, que vai dar 9. Eu faria a diferença, que vai dar 3. Beleza? Então, se a soma e a subtração, então o intervalo é entre os dois. Então, aqui, ó, o valor que a gente pode ter, a gente diz assim, que está entre 3 e 9, ou que é maior que 3 e menor do que 9. Então, aqui poderia ser valores como 4, 5, 6, 7 e 8. Se ele perguntasse o menor, 4. Se ele perguntasse o maior possível, 8. Se ele perguntasse um número par, pode ser 4, 6 e 8. Se ele perguntasse um ímpar, 5 e 7, beleza? Então a gente tem que essa primeira característica aí da gente, certo? E aí, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer algumas questõezinhas, deixa eu só deixar aqui. Algumas questõezinhas, mas antes disso, vou terminar primeiro essa ideia que a gente está tendo. Então veja, essa é a primeira ideia do tópico, e a segunda ideia do tópico que a gente vai ter é quando você pegasse um triângulo e você fizesse a soma desses ângulos, ó. Então você tem um ângulo interno, outro e outro. Quando você somar esses valores, tem que dar 180. Então qualquer triângulo que for formado, a soma dos ângulos internos tem que ser igual a 180. Ah, Lucas, se eu dividir esse triângulo aqui no meio, tem que dar 180, beleza? Então, eu vou dizer que a soma dos ângulos, né, vou chamar de x1, x2 e x3. Quando eu somasse eles, vai ter que ser igual a 180 graus. Então, veja, essa é a relação dos ângulos. E essa foi a relação dos lados. Beleza? Aí, veja, vou fazer com vocês bem rapidinho as questões aqui, ó. Primeiro, ó, diz que Bia quer construir um triângulo que tem com três pedaços de madeira. E aí diz que um mede 14 e outro mede 9. Aí, qual é o comprimento mínimo que essa madeira deve ter? Então veja a ideia comigo. Se ele me deu os dois, não é isso? Então, tenho dois lados desse triângulo, e aí eu vou fazer a soma e a subtração. A soma, quando a gente faz, ó, isso aqui vai dar igual a 23, e a subtração desses dois vai ser igual a 5. Aí percebe comigo o seguinte, tem que ser um valor, né, que esteja entre 5 e 23. Então poderia ser 6, 7, 8, 9, até chegar antes do 23, então 22. Porque não pode ser igual, né? Veja aqui, ó, é entre, não é igual. Então lembra disso. Então se você tivesse igual a 5, não pode, beleza? Então dessas possíveis lados, né, que a gente pode ter, o comprimento mínimo que a gente poderia ter era de 6 centímetros, que é a nossa resposta. E aí veja, questão agora aqui 2. Ele vai falar das situações e perguntar qual deles pode ser. Aí veja, se eu pegar essa letra A, vou escolher qualquer dois lados. Vou escolher esses dois primeiros. 5 mais 7 e 7 menos 5. 12 e 2. Nessa subtração,
deu 2. E nessa soma, deu 12. Então, quando eu peguei dois lados dele, qualquer dois lados, deu 2 e 12. Então, o outro lado que a gente não mexeu ainda, que é 3, precisa estar nesse intervalo. O 3 vai estar entre 2 e 12? Vai. Então, a primeira situação, que é a letra A, está correta, ele pode existir. Aí você pega agora, por exemplo, a segunda. A segunda, eu vou escolher de novo os dois primeiros, 5 e 5. Quando eu fizesse agora, ó, 5 mais 5, 10. E a subtração dele, né, vai dar zero. Então tem que ser um valor entre 0 e 10. Então os valores podem ser 1, 2, 3, 4, 5 até o 9, né? Mas pode ser o 10 feito tá aqui? Não, porque ele não é igual. Então a segunda, que é a situação B, não pode acontecer. Aí veja, vamos lá, pega essa aqui, letra C. 3 e 2, vou escolher os dois primeiros de novo. Você pode escolher qualquer um. 3 mais 2, 5. 3 menos 2, 1. Então, os valores que ele pode ter tem que estar entre 5 e 1. Então, pode ser 2, 3 e 4. Mas pode ser o 7, feito está aqui? Não, o 7 é maior, ó. Então, também não pode ser aqui a letra C. Beleza? Então, essa é a ideia principal aqui para a gente, para essas questões. Então, fazendo aqui rapidinho, ó, 4, 4, 4. Você vai ver que isso é um triângulo que a gente chama equilátero, tem os lados iguais. Então, se você lembrasse, você não precisaria nem fazer. Mas, ó, fazer, eu vou escolher 4 mais 4 é 8. 4 menos 4, 0. Então, tem que ser entre 0 e 8. Então, o valor 4 está entre 0 e 8? Tá, então pode ser, beleza? Então, essa letra D pode. Aí, vamos lá. Questão é 3, 3, 2, né? Então, 3 mais 3, 6. E aqui, ó, 3 menos 2, 1. Então, entre 1 e 6, opa, entre 1 e 6, a gente vai ter 2, 4, 2, 3, 4, 5, não é isso? Como a gente sabe que o 2 está aqui, ó, é o que ele quer saber se pode usar. O 2 pode, né? Então, esse terceiro lado, que é o 2, ele pode ser 2. Aí, a última situação, ó, fazendo aqui bem rapidinho, vou botar aqui em cima. Escolhi 1 e 2. Então, 1 mais 2, 3. 2 menos 1, 1. Então, os valores que a gente pode ter precisa estar entre 1 e 3. Como esse valor é igual a 3, então ele não pode, beleza? Então seria sim, não, não, sim, sim, não, beleza? E aí, fazendo bem rapidinho aqui duas questões, ó. Tem essa também, né? Essas duas, bem rapidinho. Ó, nota o seguinte comigo. Eu separei em dois triângulos, então analisa cada triângulo separadamente. Nesse triângulo tem que dar quanto, ó? Se aqui já tem 30 e aqui já tem 70, esse ângulo daqui, ó, quando você fechou, você separou esse triângulo, ó, tá vendo? Ele tem que dar 180. Então você tem que dar 180. Aqui já tem 70 com 30, 100. Falta quanto para chegar nos 180? 80 graus. E aqui, ó, olha o outro triângulo agora. O outro triângulo, eu vou ter que 80 com 60, 140. Para 180, 40 graus. Beleza? Então a gente tem a resposta aí dos dois. Para cá, a mesma coisa, ó. Veja, eu preciso achar esse valor de y de x. Eu ainda não tenho. Então, o que é que eu vou fazer? Aqui é 30, aqui é 40. Então, se eu fosse ver esse triângulo daqui, ó, esse está do lado direito, 30 com 40 é 70. Para 180, falta quanto? Já tem 70. Falta 110, não é isso? Então, aqui vale 110. Tudo isso, ó, se é uma retinha, tá vendo que é uma retinha, ó? Tudo isso tem que dar 180. Se aqui já tem 110, esse vale 70. Então, quando eu fizesse agora 70, então deixa eu apagar aqui, ó, para não confundir. Aí veja, vou olhar para o triângulo da esquerda agora. 70 com 55, ele vai ter
ele já vai ter, né, 125, beleza? Então, se aqui só desses dois já tem 125, esse cara tem que fazer chegar no 180. Quanto é que falta? 180 menos 125. Nessa subtração que a gente faz, isso vai ser igual a 55, beleza? Então aqui, ó, 55. E aí as outras duas para terminar aqui bem rapidinho, ó. Veja, eu tenho aqui, ó, o cara que está externo, né? Lembra que esse cara seria um ângulo externo, né? Esse triângulo, porque está na parte de fora dele. Se ele é 130, esse cara de dentro tem que ter quanto? Tudo tem que dar 180, então ele vale 50. E aí, se eu somasse x mais 20 mais x mais 50, tem que ser igual a 180. Aí veja, letra para um lado, número para o outro, ó. Os x já estão do lado certo. Vou só repetir eles. Como o 20 e o 50 não estão, eles vão passar para o outro lado. Se eles estão positivos, passam para lá e fica negativo. Aí vai ficar que 2x é igual a... Quando eu subtraísse, né? 180 menos 50 menos 20 vai ser igual a 110. Então, quando eu passasse esse cara, não está multiplicando aqui, ó. Então, x vai ser igual a 110 dividido por 2, 55. Aí perceba, se eu sei que é 55, 55 é o valor de x. Então, esse ângulo é 55. E esse ângulo, né, x mais 20? Então, esse ângulo aqui, ó, seria 55 mais 20, que é 75. E aqui é 50. Se você somasse todo mundo, você ia ver que realmente vai dar 180. E aqui para esse cara, ó, de novo, dois triângulos, você separa os dois. Então, quando eu fosse achar cada um, ó, 120 com 30, 150. Para 180, esse cara falta 30. Olha para esse triângulo agora, ó, esse triângulo daqui. Esse triângulo aqui, ele tem y, 60 e 80. Então aqui vai dar 140. 60 mais 80 é 140. Então, para esse triângulo fechar 180, esse cara tem que ser 40. Beleza? Então anota aí, veja aí, e aí eu vou fazer outro, tá bom?